Uh, Não, é que eu tô em. Cara, eu não tenho nada. boa tarde, estamos no ar. Vamos receber a nossa convidada. Cláudio, recebe nossa convidada. Gabriela, seja Olá. bem-vinda a esse espaço virtual que nós chamamos de roda de chimarrão, tá? Tem a filosofia de uma roda de mate mesmo, onde nós sentamos com amigos para conversar, ter uma conversa descontraída, mas nem por isso não deixa de ser um assunto, de tratar assuntos sérios, né? A Gabriela, que é a nossa secretária do Estado, né, adjunta de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Cláudio. Professor Ozelito, quero dar as boas... Desculpa, Gabriela, quero dar as boas-vindas a Gabriela. Claro, Gabriela, seja bem-vinda. E para a gente começar essa roda de chimarrão, conta um pouquinho para a gente quem é você, né? O que te trouxe até aqui hoje? Assim, quais são os caminhos que a Gabriela percorreu para chegar até aqui, para essa conversa de hoje? Obrigado, Zelito. Obrigado a vocês pelo convite, né? Para estar aqui com vocês, uma alegria sempre participar desses momentos, ainda mais uma roda de mate, né? Estou aqui também com o meu, acompanhando. Então, como já apresentado, eu sou a Gabriela, atualmente estou secretária adjunta da Cultura, aqui na Secretaria de Estado da Cultura. Eu sou servidora pública no município de São Vicente do Sul, né? Atualmente, então, estou cedida. Sou acadêmica aí do 10º semestre do curso de Direito, aí na reta final, né, do curso. E sou uma mulher trans, né, que faz parte do Conselho Estadual de Direitos LGBT, do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que estou trilhando aí uma caminhada, né, nessas lutas, né, principalmente a partir de 2015, quando então fui eleita Rainha do Carnaval de Santa Maria, então comecei a fazer uma militância maior por direitos humanos, né, por essa busca da igualdade, e também, né, dentro do tradicionalismo, já que nós estamos aí numa roda de chimarrão, né, a partir de 2019, então foi bastante reconhecida a partir da homenagem que eu recebi na 10ª Região Tradicionalista, né, como sendo a primeira mulher trans a receber uma homenagem no CTG, né, pelo movimento, na edição das 50ª Ciranda Cultural de Prendas na fase regional, e que foi um reconhecimento aí para trajetórias culturais na 10ª Região Tradicionalista, para pessoas que fizeram parte do movimento, e que eu, né, fui uma das pessoas que recebeu a menção, então, essa homenagem, que foi, né, algo muito simbólico, um momento muito especial, principalmente, claro, para mim, que recebi, mas também por rever várias pessoas aí que fizeram parte da minha caminhada tradicionalista, e que esse momento me possibilitou, né, que eu recebesse o convite, então, para vir integrar aqui, num primeiro momento, a Secretaria da Cultura como assessora de diversidade, e alguns meses depois, então, assumi a responsabilidade aí como diretora-geral e secretária adjunta. E eu vendo o teu currículo, eu dei uma pesquisada em algumas coisas, eu vi essa homenagem em 2019 pelo CTG Cancela da Tradição, né, lá em Mata, e foi durante um concurso, na verdade, de novos peões e novas prendas, né? Uhum. E para quem não é, porque a gente é visto no Brasil todo, a gente tem até gente fora do Brasil que nos acompanha. Rapidinho, assim, o que é a prenda, né? Qual é o papel da prenda? Não vamos nos prender muito nesse tema, mas eu queria só ter, assim, uma conversa rápida para que as pessoas que não são gaúchas, que não são daqui, entendam o que é a prenda e qual é o papel da prenda. Isso. Tem toda uma construção histórica, na verdade, em relação à mulher gaúcha, né, a esta prenda, inclusive discussões aí, né, porque a ideia que foi criada, ou ainda, né, essa construção toda da mulher, é que ela seja a linda recatada e do lar, e é tudo isso, e é o que nós hoje não buscamos, né, nós queremos ser independentes, nós queremos ocupar espaços, então essa mulher gaúcha, muito embora ela faça parte da nossa história em muitos momentos, ela tem um protagonismo muito grande, embora invisibilizado muitas vezes na nossa história, né? A mulher, a prenda, né? Ela foi construída no sentido de ser uma mulher doce, uma mulher que
faz os afazeres domésticos, inclusive nos próprios concursos de prenda aí, né, na nossa história, eram de mulheres que faziam uma série de atividades artesanais, né, que mostravam apresentações artísticas aí no sentido de saber cantar, de saber declamar, saber dançar, e principalmente mostrar, né, essas atividades mais ligadas ao feminino. Então, a prenda, ela tem esse processo, nós já estamos em mais de 50 anos de edições aí dos concursos, nos concursos estaduais de prenda, né, e isso tem mostrado muito, né, nesses últimos anos, principalmente esse protagonismo da mulher, né, que nós temos pelo segundo ano consecutivo aí mulheres como patronas dos festejos Farroupilha, né, que o ano passado foi a Alessandra, nesse ano é a Liliana, primeira mulher negra a ser homenageada, né, como patrona dos festejos, mas nós temos também um movimento muito positivo das prendas, né, que são aí regionais ou estaduais, que elas têm tido, né, esse protagonismo no sentido de ser mulheres potentes, mulheres que conseguem ser formadoras de opinião, que conseguem se posicionar e fazer um novo, né, trazer um novo posicionamento em relação à própria mulher gaúcha, a mulher que é realmente protagonista, que ocupa espaços, né, mostrar a força que nós temos enquanto mulheres. Então, eu acho que a prenda hoje, né, se nós for analisar historicamente assim, né, ela teve um momento e nós estamos vivendo outro momento. Então, a mulher, se eu for definir prenda hoje, é essa mulher guerreira, essa identidade da mulher gaúcha, de uma mulher forte, de uma mulher que batalha e que ocupa espaços. É isso que define prenda hoje para nós. É muito além de usar uma faixa, de usar um vestido de prenda, e sim ser essa identidade da mulher gaúcha. E eu vejo, Gabriela, que aí surge, né, às vezes, aquela pergunta do que é cultura. Porque o que a gente percebe é como esse tradicionalismo faz parte do indivíduo, né, da pessoa gaúcha, né, tanto o peão quanto a prenda, ele traz esses costumes, esses hábitos, essa forma de ver o mundo. Então, a cultura, na verdade, é algo que também faz parte do indivíduo, né? Sim. Na verdade, essa é uma identidade, né? Nós temos uma identidade aqui no estado que ela é única, né? Que é do povo gaúcho mesmo, né? A própria forma de vestir, os nossos costumes, os valores que nós temos enquanto cidadãos, enquanto pessoas humanas, aí, enquanto relações na sociedade, isso é algo que é característico nosso e que nos CTGs aí nessa identidade do tradicionalismo, principalmente aí que é o que nós mais identificamos, que é, né, o nosso presente hoje. Já passaram por várias manifestações aí, como teve todo o movimento do nativismo aí com os festivais, né, que fizeram bastante sucesso aí na década de 80, 90, e nós chegamos aí no tradicionalismo que tem há mais de 70 anos aí, né, preservado essa identidade do gaúcho, não só na indumentária, mas nas diversas manifestações que tem aí da dança, né, na preservação dos nossos costumes, né, na nossa identidade em relação à própria formação do CTG. Então, isso é algo que é nosso e que também tem tomado o mundo, né? Hoje existem CTGs em todos os estados do país praticamente, como também em diversos países do mundo. Então, essa identidade nós temos muito forte, né? Os nossos costumes, seja o mate, como é o próprio nome aqui do programa, né? Desse momento. Então, eu acho que isso nos faz diferente e também mostra, né, essa riqueza cultural que nós temos. E quando nós falamos em cultura, principalmente aqui no estado, nós não podemos também nos limitar somente à cultura gaúcha, né? É um estado muito diverso, como eu disse, eu já fiz parte do carnaval, que tem uma riqueza muito grande, tanto é que o terceiro carnaval maior do país acontece na nossa cidade aqui de Uruguaiana. Então nós temos essa tradição também, a riqueza também em outras, na diversidade cultural em outros segmentos, né, que não são limitados aí somente ao tradicionalismo, mas
ao próprio o movimento hip hop, que tem se fortalecido bastante, as culturas periféricas como um todo, né? Nós temos uma cultura muito rica em relação à própria religiosidade, principalmente de matriz africana, e nós temos, né, uma identidade muito forte no próprio litoral, né, que tem uma característica na parte mesmo da religiosidade. Então nós temos uma riqueza muito grande. Então o Estado ele acabou se formando, né, com essa riqueza, principalmente com as imigrações, né, com a nossa formação, e que hoje chegou, né, e a gente vê mais próximo, tanto é que eu sou de São Vicente, e lá a cultura é alemã, então tem uma série de atividades durante o ano que tem roupas típicas alemãs, né, que é os bailes de Kerbs, enfim, então isso eu acho que tem uma série de riquezas. O nosso estado, se tu vai pegar por regiões, ele é bastante diferenciado nessas riquezas, e claro, tem a predominância aí do tradicionalismo como um todo, né, em todos os lugares. Está fechado o teu microfone. Então, a gente às vezes nessa vida virtual esquece desses detalhes. Meu microfone aqui fechado, eu tentando falar. Mas ouvindo a tua fala, eu acho que a gente percebe a resposta, na verdade, para algumas perguntas de quem não é da comunidade GLBT, quando a gente fala dessa diversidade, desse grupo, né, de pessoas que está se representando por essa sigla, né? Por que essas pessoas sentem necessidade de participar do CTG, de participar da vida dessa comunidade do CTG, de participar dos festejos, né? Porque essa cultura faz parte de todas as pessoas daqui do estado, quer sejam ou não da comunidade GLBT, né? E isso, às vezes, as pessoas perguntam por que alguém que né, da comunidade GLBT quer tanto participar disso. É porque isso faz parte dela também, né? Faz parte da natureza dela também. Faz parte da nossa formação, né? Eu vou citar um exemplo próprio, né? Eu fui criada, né? O primeiro contato que eu tive com cultura foi dentro de um CTG. Eu comecei a dançar com 7, 8 anos. Então, toda a minha vida, a infância, a adolescência foi dentro do tradicionalismo, né? Espaços culturais há 20 anos atrás, em cidade do interior, que a gente conhecia, e as oportunidades, a forma de tu participar era através do CTG. Isso era o único espaço de manifestação cultural. Então, eu cresci, vivi, né, dentro desse universo. Tanto que a minha mãe é costureira, né, sempre fez vestidos de prenda, então até mesmo em casa o universo tradicionalista fazia parte da minha vida, né? E essa aproximação, essas coisas boas que tem, nós não podemos ser tomados aí pelo machismo ou pela ignorância de algumas pessoas, né? Até porque ser tradicionalista não tem nada a ver com a orientação sexual da pessoa ou com a sua identidade de gênero, né? É uma questão de tu gostar da nossa cultura, tu ter, né, uma aproximação, tu gostar de fazer aquilo que é costume aqui do gaúcho, de tu gostar de tomar um mate, né? Independente de tu ser gay, de tu ser uma mulher trans, ser lésbica, tu ser negro, tu ser branco, magro ou gordo, tu pode gostar do mate, isso faz parte da nossa identidade, da nossa tradição. E a mesma coisa de dançar e tu fazer parte. Claro que, né, existe uma série de requisitos, uma série de obrigações para te fazer parte desse movimento que tu tem que cumprir, né, de regras que são estabelecidas, né, em relação à própria indumentária, né, que tu tem que utilizar para fazer parte do CTG, no caso de dançar, mas que até pela minha própria experiência, assim, muito embora existissem algumas pessoas que tinham preconceito, que têm níveis de discriminação diferente, né? As minhas melhores amizades, e a que eu tenho até hoje, desde que eu comecei a fazer parte, são do CTG, fizeram parte da minha infância e são amigos até hoje. Então, acho que isso é um dos valores que nós temos enquanto gaúchos, né? Que é esse acolhimento, que é das pessoas realmente preservarem as relações, as amizades,
esse lado mais humano das relações, então isso sempre fez parte da minha vida, né? E eu, embora tenha ficado alguns anos, né, distante aí, né, da participação direta, embora sempre participando indiretamente aí, assistindo concursos, assistindo o ENAT, assistindo diversos eventos do tradicionalismo durante todo esse período, eu nunca me afastei completamente, eu sempre acompanhava, né, e voltando a partir de 2019, então, de uma forma mais próxima, eu sempre percebi que existem, né, muito esse lado humano das relações, né, seja através dos projetos que a gente realiza para concorrer, ou que faz nas entidades, aí toda essa movimentação, só que tem algo de muito positivo que eu percebo desses 2 anos para cá, né, que é ter essa discussão mais presente, que é a naturalização que é necessária, né, de respeito às pessoas, de que elas podem ser quem são e fazer parte dessa cultura, poder participar desses CTGs, poder participar desses eventos, né, independente da orientação ou da sua identidade, né, de qualquer diferença que possa existir, né, isso tem se tornado algo mais presente, as pessoas realmente estão discutindo mais e estão respeitando mais a individualidade dos outros, né, das pessoas. Então isso é algo que nós temos de muito positivo nesse momento, embora, né, nós saibamos que temos muito a melhorar, muito ainda a refletir, muito mais a construir de forma coletiva aí em relação a esse respeito às pessoas, mas que tem se mostrado que isso está presente. E por trabalhar com cultura, e até porque, né, eu sou servidora na educação lá em São Vicente, eu vejo, né, nessa construção entre cultura e educação algo muito positivo, muito propositivo no sentido de transformação da nossa sociedade, né, de proporcionar, né, através das diferentes expressões culturais, reflexões positivas em relação a essa mudança cultural que nós temos que ter, né, porque nós, né, temos uma construção cultural em relação a gênero, a sexualidade aqui, principalmente no estado, que é muito machista em relação ao que o homem deve fazer, ou a mulher. Então isso a gente tem mostrado que tem se aprimorado bastante, né, que tem mudado, que tem sido feito nisso. Eu acredito, até pela experiência que eu tenho aqui na cultura, e quando eu cheguei na Secretaria da Cultura como assessora de diversidade, eu sempre tive toda a liberdade para propor, né, através das nossas instituições, através de ações, algo que pudesse fazer essa transformação, permitir reflexões. Então, o potencial que nós temos com isso é muito grande. Assim como nos próprios eventos aí do movimento, proposto por entidades, por esses jovens tradicionalistas, por essa nova geração, tem sido muito positivo nesse sentido, porque eles estão abrindo esses espaços, está tendo esses espaços de troca, né, principalmente nessa forma virtualizada que nós estamos aí, de se aproximar, vocês aí em Rio Grande, eu aqui, eu acho que são de Rio Grande, né, mas mesmo com a distância a gente consegue se aproximar, fazer essas trocas, e isso tem sido muito positivo, né, para que realmente as pessoas conheçam. Muitas vezes o preconceito existe por desconhecimento, né, por as pessoas julgarem, rotularem, principalmente quando a gente fala de transexualidade, as pessoas já rotulam, né, já trazem uma série de preconceitos, já marginalizam, né, trazem estereótipos aí, e esquecem de ver o lado humano, a nossa capacidade que a gente tem de trabalho, que é muito maior. Eu sempre digo que é muito maior no sentido de eu ser melhor que os outros no que eu faço profissionalmente. Mas nós somos tão cobradas durante a vida, nós somos muitas vezes tão excluídas de ter acesso ao trabalho, de ter acesso à educação, que quando nós temos oportunidade, nós mostramos tudo o que nós temos de melhor, nós nos esforçamos ainda mais, e isso é muito presente na minha trajetória, porque eu trabalhei muitos anos como vendedora, né, no comércio, numa empresa privada, em que eu tinha que mostrar muito mais resultado que os meus colegas para poder permanecer naquele trabalho. Então, isso é algo que, a partir das oportunidades que surgem e das pessoas te conhecerem, a gente vai abrindo até oportunidades para que outras pessoas também
tenham, né, esses espaços ocupados, consigam ter cada vez mais empregabilidade, e nós, se analisar, indo, né, para a questão da pauta LGBT, as dificuldades que tem a população LGBT de acesso ao mercado de trabalho, ainda as transexuais são as que sofrem mais, que têm menos oportunidade, tanto que os dados estão aí, né, 90% acaba trabalhando na prostituição como única forma de sobrevivência, não é por escolha, é por sobrevivência mesmo, né? Tem dificuldade de acessar a educação, muitas sequer acabam a ensino fundamental, e chegar ao ensino superior, como eu que estou concluindo, apenas 1% dessa população. Então a gente vê o nível de desigualdade e a necessidade que tem de que realmente comece, né, que existam oportunidades, seja lá no acolhimento, na escola, na educação, para que consigam concluir o nível básico aí da educação e consigam ter a oportunidade de chegar num curso superior, consigam ter formação suficiente para conseguir um emprego, né, para ter oportunidades aí que estão surgindo. Então, isso é algo que a gente precisa cada vez mais melhorar, fortalecer, né, e ampliar cada vez mais esse número de pessoas trans que ocupem espaços como o que eu estou ocupando agora. Então, a cultura, e também fazendo esse link com a cultura, eu acho muito importante, porque a pessoa que eu sou hoje, né, toda essa formação profissional humana que eu tenho em relação às relações, ao meu trabalho aqui, isso tudo foi construído dentro do tradicionalismo, né, dentro do CTG, dentro das relações que eu tive, da minha formação com as pessoas. Então, isso é bastante importante, assim, da gente ter oportunidades, né? Eu me sinto bastante privilegiado até mesmo de estar aqui falando com vocês, né, e de estar ocupando um cargo, diga-se, né, bastante importante dentro do governo, dentro da secretaria, para que a gente possa cada vez mais diminuir esses preconceitos, que as pessoas possam nos conhecer e nos dar oportunidades, né? Eu acho que na tua fala... E eu falo bastante. Não, também, eu quero falar também aqui. Deixa eu... Oi, Zelito. O Zelito é outro que fala, então deixa eu... Vai, Cláudio, vai, Cláudio. Deixa eu cortar rapidinho aqui. Não, é que uma coisa um gancho, né, que eu... A gente, claro, o contexto aqui, a gente falando de cultura, né, e então tu falasse do tradicionalismo, né, eu me criei dentro do CTG e tu falou das cidades do interior da fronteira, né, que acabava sendo, né, que para aquelas pessoas, talvez, que não tivessem condições de viajar, fazer outras coisas, o CTG acabava sendo, né, esse local de encontro e também de expressão artística, cultural, enfim, tudo aquilo que envolve, né. E aí é uma coisa que eu fiz uma reflexão rápida aqui, né? Porque isso tudo, todo mundo que se reúne, e quando a gente se criou lá e estudamos, dançamos, declamamos, etc., isso a gente faz para que a nossa cultura se perpetue, né? Só que nesse meio, isso que tudo que tu falastes, eu sei que é bem assim, né? É um meio que tinha uma característica machista, preconceituosa, isso é bem verdade, né? Uhum. E aí hoje, né, hoje tu trabalha com a cultura e tal, para que essa cultura se perpetue, tu ajuda em diversos segmentos, não só tradicionalista, mas para que tenha uma mudança de cultura também, né, porque agora esse preconceito, esse meio não cabe mais nos dias de hoje, né, a gente precisa olhar para as pessoas de um jeito mais humanitário mesmo, né, e porque se tá todo mundo querendo fazer com que essa cultura se perpetue, a gente precisa que as pessoas elas tenham esse... não, aproveitar não seria a palavra ideal, mas muitas pessoas têm potenciais que podem ser somados, né? E muitas vezes as portas são fechadas e as coisas deixam de acontecer por conta de um preconceito, né? Ou que nem tu disse, né? 1%, né? De pessoas que têm uma opção sexual, tem um gênero ou que acredita em algumas coisas, elas conseguem enxergar como assim? Por quê? Porque portas se fecham, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Ouvir a tua fala. E já tinha ouvido no domingo, lá naquela live do CTG Rincão da Carolina, né? Que foi também um evento que nós comentávamos antes, que foi sensacional, né? Todos que tiveram oportunidade de conversar. Era uma homenagem aos 200 anos de nascimento da Anita Garibaldi, né? Uhum. Então, lá naquela live tinham também outras pessoas, né? Mulheres que também...
trabalharam a vida inteira em prol da cultura e trabalham e sofreram preconceito, né? Então, eu acho que eu lamento, assim, né, que a gente participe de uma coisa tão bonita e que também aconteça nessa sociedade. Isso acontece muito, né? Sim, nós lamentamos de forma conjunta aí, porque existem ainda, né, muitas pessoas que usam dos seus preconceitos aí como né, desse machismo como justificativa para o seu preconceito, né, de formas aí inadequadas. Então, nós precisamos muito evoluir, mas nós também temos que ver tudo de positivo, né? Cada um tem a sua história, tem as suas com certeza, né? E eu acho que os locais onde acontece mais isso é por pura ignorância mesmo, por falta de conhecimento, de ter uma cabeça um pouco mais aberta, né? E de que a gente deve olhar e a gente deve, sim, cativar o caráter das pessoas, né? Olhar para o caráter, né? E eu acho que cor da pele, a classe, a posição social, né? Se está bem de dinheiro ou não, se tem uma opção sexual X, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter outros valores aí que são muito mais importantes, né? Pelo menos. E a cultura gaúcha, nos locais onde a gente consegue encontrar isso, né? Que nem lá no caso do Rincão, né? Um CTG que é uma família, um grupo de danças que começou em 1987 e existe até hoje, assim, várias pessoas, como eu disse aquele dia, passaram por lá, né? E aquilo é uma família, todo mundo se respeita, né? Isso é muito bom, né? A gente cresceu, eu cresci lá e todos que passaram por lá também tiveram um crescimento muito grande, assim. Graças a todo mundo que tem uma experiência no tradicionalismo, num CTG, sabe que acaba sendo uma família. Né, quem faz parte de um grupo de dança, né, faz parte desse movimento, acaba tendo essa união, todo mundo se reconhece, tem laços afetivos muito fortes, né, e acabam se auxiliando em momentos diferentes. Sim, né, aí, é uma união muito grande. Até para quem não é do Rio Grande do Sul, né, porque quando é época de festival, rodeio, concursos e coisa, a gente ensaia todos os dias, até altas horas da noite, e daí quando vai viajar tem o pai, a mãe, a avó, o tio, o galeto e a rifa para vender para todo mundo. Então são coisas que todo dançarino... Muito galeto e rifa, muita ação, né, para poder arrecadar dinheiro, realmente então, faz assim, esse movimento, né? É verdade, né? Mas eu chamo assim, eu agora abrindo um pouco a fala, né? Não é só cultura gaúcha, né? A gente sabe que outros segmentos da arte e da cultura, eles também são muito importantes, né, para a sociedade, né, para a formação dos jovens, né, e aí eu acho que assim, eu acho que agora tu tá num local assim que tu pode olhar por todos aí, né, isso é bastante interessante, né, e eu falo um pouquinho disso assim, porque quando eu entrei na universidade também, que eu tive acesso a essas coisas assim, que era um universo mesmo, né, eu disse, não, parei, a coisa é mais do que, ela pode ser mais, assim, né? A gente vai conviver com outras pessoas, com outras culturas, né? Isso é bacana, né? O mundo não se restringe ao nosso universo das nossas relações, é muito mais amplo, né? A diversidade das pessoas, e principalmente quando somos de cidades do interior, eu que sou de uma cidade muito pequena, né? O mundo não se restringe àquelas... De 8 mil habitantes, eu vi aqui. Eu ia te perguntar sobre... Eu tô me roendo com tanta coisa que eu quero perguntar. Deixa eu ver. Uma cidade de 8 mil habitantes, meu mundo não podia se resumir a isso, né? Eu imagino isso. Eu ia te perguntar por aí, sabe, Gabriela? Porque eu acho assim, tem nessa conversa, na tua fala, na fala do Cláudio, a gente vê um monte de coisa. Uma hora não cabe tanta coisa que as pessoas devem estar querendo perguntar, que quem está nos ouvindo deve se perguntar. É uma coisa que tu falas, né? Dessa coisa daquilo que a gente é, da nossa identidade, né? Então eu posso fazer uma cirurgia e deixar de usar óculos, mas eu não posso deixar de ser eu, né? E a minha cultura está dentro disso. E tu vens de uma cidade de 8 mil habitantes, então assim, a Gabriela com certeza tinha que se expandir, que sair desse espaço. Mas eu quero destacar uma coisa também, que eu não sei como é que era para ti lá, não sei como é para ti hoje no governo, né, na secretaria, mas quando eu vim, eu sou semaruxo, né, cearense, maranhense e gaúcho. E aí, quando eu vim para cá, que eu me apaixonei pela cultura gaúcha e comecei a frequentar o CTG, aconteceu comigo isso que o Cláudio fala. As pessoas me mandavam mensagem dizendo, olha, vai ter um baile tal dia, vai ter um churrasco tal dia, a gente se sente acolhido realmente, né?
e me diziam muito assim, os gaúchos são muito machistas e muito homofóbicos, muito mais homofobia no meio de pessoas que são gays do que de pessoas que são heterossexuais. Eu fui muito acolhido por famílias heterossexuais que me convidavam para passar o Natal com eles, que me convidavam para ceiar com eles, enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, né? A gente já viu aqui que a ignorância é que faz as pessoas terem preconceito, né? Então, como é que essa acolhida pode ser aumentada, digamos assim, para que a gente tenha a oportunidade de conhecer as pessoas e de perder esse preconceito? Entende o que eu quero te dizer? Não sei se eu dei uma volta muito longa. Não deu volta longa, porque, na verdade, eu sempre trago também esse exemplo, por ser de uma cidade pequena, né, e que as pessoas acham que quanto mais no interior a gente está, mais preconceito existe. Isso não é verdade, ou pelo menos não é a minha realidade e nunca foi. Né? Na minha cidade eu sempre fui muito respeitada, né, sempre... e depois que eu acabei sendo aprovada no concurso e comecei a trabalhar numa escola, né, eu pude observar isso, principalmente quando a gente trabalha com crianças, que é um encantamento, né, que as crianças elas não têm preconceito, né, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação no trabalho ou no meu município, porque as pessoas sempre me reconheceram, sempre me respeitaram. Isso é algo que eu sempre trago esse exemplo, trago a minha história por ser algo, por mostrar, né, que as pessoas, por mais que sejam do interior, né, elas não precisam ser preconceituosas, que isso é, né, algo que nem cabe mais, e que a gente tem feito, que esse movimento, assim, que realmente é necessário, de mudança cultural, de que as pessoas comecem a tirar, né, esses preconceitos aí da rotina, das relações, porque é algo que não cabe mais, né, na nossa sociedade, não cabe mais nesse momento que nós vivemos. Estamos aí há mais de um ano com a pandemia, né, sofrendo uma série de restrições aí de não poder estar presencial uns com os outros, e a gente sabe o quanto isso faz falta, né, o quanto nós precisamos dessas relações, o quanto somos sociáveis nas nossas relações, precisamos desse presencial. E eu, em diversos momentos aí da vida, das dificuldades, principalmente durante a transição aí, que eu morava em outra cidade, eu acabei sendo sempre muito também acolhida, Ozelito, por diversas pessoas em diferentes momentos, que eu não podia, né, viajar e ficar com a minha família em festa de final do ano, eu passava com famílias que me acolheram. Então, isso é bastante importante, porque nós criamos outros vínculos. Família é algo que acaba sendo né, um conceito aí que acaba se ampliando bastante, inclusive nos novos formatos de família. Família não é mais o pai, a mãe, as criancinhas. Pode ser 2 pais e os filhos, 2 mães e os filhos. Então, essa forma múltipla que nós temos que ver família, né, hoje acaba se ampliando e se naturalizando também. Nós podemos ver, né, desde que tivemos lá em 2011, aí a decisão do STF em relação ao casamento homoafetivo, a própria questão da doação de filhos para casais homoafetivos, o quanto isso tem se ampliado, o quanto nós tivemos nos últimos 10 anos uma evolução enorme em relação a esses direitos que deveriam ser, né, aí uma obrigação do legislativo de atuar em relação a esses direitos, e já que eles são omissos a isso, nós temos um STF, né, um poder judiciário que tem trabalhado muito nessa conquista de direitos, inclusive para a própria população trans aí, seja na retificação do nome, né, que foi em 2018, e que eu considero como a maior forma de garantia de cidadania, tu ser respeitada pelo teu nome, é algo mais básico, é tu ser reconhecida pelo nome qual tu te identifica. E isso foi uma garantia que nós tivemos, que facilitou muito o processo aí de retificação, que antes era bastante demorado via judiciário, e que agora tu pode fazer de forma administrativa, e que nos garante, né, esse respeito
a pessoa ao ser, né, ao uso do nome. Então, nós sabemos o quanto nós temos evoluído a própria questão da doação de sangue, embora toda, né, a polêmica que tenha dado a partir dessa decisão, que foi recente, no ano de 2020, nós sabemos o quanto essa garantia de direitos tem se tornado mais próxima e que nós temos que continuar lutando para que isso realmente permaneça, para que esses direitos sejam, né, já que foram conquistados, sejam permanentes aí para a população, né, para a garantia dessa cidadania de nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos. E esses, né, direitos que tu estás apontando não são só nossos, né? Não é só o direito da Gabriela de ser chamada Gabriela, mas o direito à vida de uma pessoa que precisa de sangue e que de repente não ia receber teu sangue, né? E de uma criança que tem o direito de crescer num lar, de ter educação, de ter saúde, de ter alimentação. Então, na verdade, a gente vê que o preconceito contra, né, a comunidade LGBT, ela atinge outros direitos, né? O direito dessa criança de ter uma família, o direito desse acidentado de receber sangue, quer dizer, são vários direitos que são negados por simples desconhecimento e por simples preconceito. Eu me lembro que antes, né, de surgir uma lei, eu me lembro que meu primeiro contato, na verdade, com o nome social foi, na verdade, de uma mulher, né, uma aluna que eu tinha, que ela se chamava, acho que Maria Aparecida, alguma coisa assim, e ela não queria ser chamada de Maria Aparecida, ela queria ser chamada de Valquíria. Eu disse, não tem nenhum problema, Valquíria. E a partir dali comecei a chamar ela de Valquíria. Quando eu tive, né, uma aluna trans que me disse que quero ser chamada de outro nome, isso para mim me pareceu tão natural, porque não tinha nenhuma diferença da Maria Aparecida que queria ser Valquíria para aquela moça que queria ser chamada pelo nome que ela se identificava. E eu vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Mas eu vou chamar essa pessoa por um outro nome, por que não? Qual é o problema, né? Eu, na minha chamada, lá na listinha de chamada, eu escrevia lápis o nome da pessoa e a partir dali chamava por esse nome. É tão pouco, na verdade, o que a gente espera é tão pouco. E tão importante, eu acho que a maior forma de acolhimento que tem é tu ser tratada. É diferente, né, quando tu dá esse acolhimento por qual nome tu gostaria de ser chamado, principalmente quando é uma pessoa trans, né, já faz toda a diferença. Isso nós tivemos uma dificuldade muito grande no próprio acesso à saúde, que é uma das grandes dificuldades da população de acessar, porque tu não tem esse acolhimento, então a pessoa nem vai buscar novamente, porque ela se sente tão constrangida de ser chamada publicamente, né, em espaços aí pelo nome, né, de registro ali, com um nome que não é o teu, com que tu te identifica, né, que é uma luta que tu tem para que tu seja reconhecida como Gabriela, que tu seja reconhecida pela tua identidade, né, que isso é uma das formas mais importantes aí que a gente tem. Eu sempre considero um momento assim da Gabriela antes e após fazer, né, essa retificação lá em 2018, né, porque isso me garantiu muito, né, essa segurança de tu realmente, eu sempre digo, é tu dar o carteiraço, é tu ser reconhecida como Gabriela, porque a tua documentação é, né, com esse nome. Então, isso é bastante importante, assim, para que seja garantido, né, e a partir dessa garantia de tu ser reconhecida, isso também abre oportunidades, até mesmo quando tu vai buscar um emprego, que eu tive dificuldade antes, né, de tu fazer uma entrevista, fazer todo o processo e depois tu apresentar uma documentação diferente das pessoas não quererem te contratar por isso. Então, nós sabemos das dificuldades aí, o quanto esses direitos são importantes, né, mesmo com toda, muitas vezes com essa busca que tem uma parcela aí da sociedade que tenta tirar esses direitos, que tenta cada vez mais poluir aí com discursos de ódio, que tente fazer, né, com que esse movimento, né, tirar a legitimidade dessas conquistas, né, nós estamos aqui fortes para que isso permaneça e que seja cada vez ampliado mais, para que as pessoas mesmo conheçam esses direitos, né? Uma parcela dessa população trans, ela é tão estigmatizada, tão excluída da sociedade que muitas vezes ela mesma não se reconhece, ela não busca esses direitos por se achar, né, que ela não pode, né, que nem deve procurar. Então nós temos que fazer esse movimento contrário de conscientização
de que as pessoas cada vez conheçam mais, busquem os seus direitos para que a gente aprimore cada vez mais. Então, é um processo bem importante e que nas faculdades tem sido importante até mesmo com o sistema de cotas, seja lá em 2012, 2013, quando começou a ser utilizado esse próprio exemplo que tu trouxe do nome social, né, o respeito ao nome social, que isso foi bastante importante também naquele momento, mas que hoje nós temos uma garantia ainda maior. Eu acho que tu me leva a um outro ponto do teu currículo que eu queria falar. Antes, só reforçando isso que tu diz, eu acho assim, de novo, né, quando eu te chamo pelo teu nome, isso eu acho que afeta a pessoa que está sendo chamada de formas que às vezes a sociedade não se dá conta, né? A gente fica até mais bonito porque a gente tem mais autoestima, né? A gente se reconhece. Então, eu acho que você, melhorando a sua autoestima, você melhora muito mais do que simplesmente o nome. Parece pouco efeito, para quem diz é muito pouco, mas para quem recebe é realmente muita coisa. E aí, essa nossa conversa agora me leva ao fato de que tu já integraste o grupo de pesquisa em Web Cidadania, não é isso? Isso. E aí, quando tu fala dessa questão de discurso de ódio e tudo, como é que é ser hoje cidadão universal dentro de uma rede de computadores, né? A gente recebe apoio, mas a gente também recebe ódio, né? A gente é exposto a uma série de convívios que às vezes são muito bons e outros que não são tão saudáveis. Então, como é que é a web cidadania, né? O que é isso? Até a própria sensibilização, né, do uso adequado das redes, porque as pessoas, nós podemos, né, a gente observa que o potencial aí, que, né, o aumento do discurso de ódio, principalmente nas redes aí, é muito grande porque as pessoas acham que aquele mundo ali é invisível, né, que ali elas podem se invisibilizar e fazer tudo que querem, falar tudo que querem, que muitas vezes elas não têm coragem de te falar na tua frente, elas vão lá e atrás, num computador, elas acham que podem tudo. Então, essa reflexão é bastante importante nesse momento, principalmente aí tão virtualizado das relações, né, das redes sociais, de que a gente, né, principalmente nessa experiência que eu tive quando eu fiz o Web Cidadania, eu falei sobre, né, o curso de extensão sobre transexualidade, sobre, né, a pauta, sobre as dificuldades enfrentadas, e logo após, quando eu recebi a homenagem em 2019, eu sofri muito, né, na pele esse discurso de ódio, porque as pessoas, a partir do momento que foi divulgada a primeira notícia, que começou a ser compartilhada e que viralizou, as pessoas discursaram e fizeram todo tipo de ameaça, né? Tanto é que existe até hoje um processo aí, né, em relação a isso, porque as pessoas ameaçaram até de morte naquele momento por ter sido homenageada e elas nem queriam saber quem era a Gabriela, por que ela estava recebendo a homenagem, simplesmente porque uma mulher trans recebeu uma homenagem no CTG, e isso as pessoas acharam inadmissível, elas acharam que aquilo não podia ter acontecido, então deixaram de ver todo o histórico, toda a trajetória, e fizeram todo o discurso de ódio, né, todo o potencial que tem, e que nós podemos ver na realidade que muitas vezes a violência, contra LGBTs foi é bastante aumentada nos últimos anos, principalmente por isso, porque esse discurso ele tem um potencial muito grande na realidade, na vida das pessoas, porque muitas vezes empodera, as pessoas acham que pode tudo, fazer todo tipo de violência, e que embora exista também aí, né, a lei da homofobia, LGBTfobia, né, que criminaliza da mesma forma que a lei que o racismo, né, as pessoas ainda acham que pode fazer todo tipo de violência e que não serão, né, responsabilizadas. Tanto é que nós temos um exemplo no interior do estado entre 2019 e 2020 dos 5 assassinatos contra mulheres trans que aconteceu em Santa Maria. Menos de um mês a cada um, né, de diferença aí, 5 mulheres foram assassinadas e, né, muito provavelmente por esse discurso de ódio, pelo potencial que tem desse agressor, e até o próprio feminicídio, a própria violência contra a mulher, o quanto aumentou nos últimos anos, potencializada por esses discursos, né, de querer inferiorizar as mulheres, o sexo feminino aí.
Então, nós sabemos, né, da dificuldade que tem e principalmente da necessidade que nós temos de refletir cada vez mais e conscientizar para o uso do bem. Assim como é utilizado para o bem, as pessoas também utilizam para o mal, mas nós temos que potencializar essas ações que tenham alcance, né, que levem informação de forma de conscientização aí, né, para que a gente possa reduzir cada vez mais. Então, o potencial que tem as redes sociais, esses momentos, né, nesse momento aí é muito grande, que nós temos que utilizar isso da melhor forma possível. Eu vi aqui, né, tu estás ao mesmo tempo trabalhando na defesa dos direitos da comunidade LGBT e também nos direitos da mulher. Então, na verdade, tu vives esses dois mundos e tu tens contato, né, com essa como é que eu posso, usurpação de direitos, né? Como é que agora a Gabriela, estudante de direito, agora eu vou lá para a academia, como é que a Gabriela, estudante de direito, vê, né, essa usurpação, essa tomada de direitos, como é que a gente pode trabalhar no sentido de garantir... Porque, na verdade, o que eu acredito, e pode me corrigir se eu estiver errado, é que a gente espera que um dia não precise ter isso, né? Se todos tivessem os mesmos direitos, os mesmos acessos, a gente não precisaria discutir isso. Então, eu penso assim, como é que a estudante de Direito, Gabriela, que já está chegando no finalzinho do curso, vê isso? A própria decisão de iniciar o curso de Direito foi por isso, né? Foi por notar, assim, da necessidade que nós temos de falar sobre isso, e muito é discutido hoje, né? Só falam, só trazem temática LGBT, só trazem temática em relação ao racismo, ao feminicídio, mas nós temos que continuar falando disso porque é a realidade, né? Ainda nós passamos por muitas dificuldades, o número de violência aumenta a cada ano, né? Nós sabemos de todas as dificuldades que tem aí das mulheres, né, que sofrem relacionamentos abusivos, que sofrem, né, uma série de violências, delas poderem buscar, né, a polícia, poder fazer aí as denúncias, né? Muitas vezes elas são tão repreendidas, né, sofrem tanto aquela violência que elas acabam até naturalizando aquilo. Então, esse movimento de conscientização, de empoderamento, de informação é necessário. Enquanto nós não reduzirmos isso, né, nós não reduzirmos a LGBTfobia, nós vamos continuar pautando, nós vamos continuar falando disso porque é necessário. E eu trago também o próprio exemplo, porque eu, enquanto mulher trans hoje, teria uma vida muito mais tranquila se eu não falasse sobre transexualidade, se eu não falasse sobre violência, até porque eu estou num trabalho, né? Eu tenho um trabalho garantido por ser servidora, eu ocupo um espaço importante dentro da secretaria hoje, estou concluindo o curso de Direito, então seria muito mais fácil invisibilizar e não tratar sobre isso, né, do que eu acabar me expondo muitas vezes falando, né, sobre que eu sou uma mulher trans, falando sobre a temática. Mas eu acho que esse movimento é necessário, né, já que eu estou aqui é porque eu tenho voz para falar por tantas outras pessoas que gostariam de ocupar espaços assim também. Então, a minha escolha no curso de Direito, e até eu nem sei se eu vou, em algum momento, advogar, não sei como que vai ser esse pós-curso aí, né, após a formação, mas é de realmente continuar cada vez mais lutando, fazendo esse papel. E isso é bastante importante, porque às vezes não precisa estar, né, diga-se, com uma bandeira na rua, fazendo o movimento. A tua bandeira é todos os dias, quando tu acorda, tu sai de casa, né, tu ocupa esse espaço, tu tem a oportunidade de fala, de trazer informações importantes, de tu poder a cada dia ter contato com uma pessoa e poder mostrar quem tu é, para que ela, talvez se ela tivesse algum preconceito, ela não tenha mais, para que cada vez mais se naturalize, né, essa questão da identidade, né, principalmente quando é em relação às pessoas trans, que as pessoas ainda tratam. Muitas vezes existe um movimento muito grande aí em relação, né, até mesmo a patologização, né, que embora não exista mais, segundo a OMS, mas é que as pessoas acabam nos classificando muitas vezes como doentes, né, em relação à identidade, a essa
a identidade de gênero. Então, nós sabemos da importância que tem, e que esse movimento de estar presente, de fazer isso, acaba sendo muito importante para que outras pessoas aí, futuramente, né, espero que num curto espaço de tempo a gente não precise mais falar sobre, mas que enquanto houver qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de violência, nós vamos estar aqui reafirmando, né, e combatendo. É isso. O que a gente espera é que não precise. Eu queria te contar um exemplo de um aluno meu que me escreveu, né? Disse, professor, eu acabei de conversar com a minha família e eu saí do armário, disse para eles que eu sou gay e tal, não sei o quê. Aí eu disse, que surpresa, ele sempre me pareceu hétero, né? Bastante hétero e tal. E aí ele disse, vou lhe mandar aqui uma foto. Aí mandou a foto da namorada. Aí eu disse, não, mas você está namorando uma mulher. Aí ele disse, ela é uma mulher trans. Aí eu disse, então eu sinto muito te dizer isso, mas você não é gay. Você está numa relação heterossexual, sendo que a sua namorada é uma mulher trans. Até brinquei com ele, né? Eu digo, nem para ser gay tu serve, porque, na verdade, a tua relação é uma relação heterossexual, né? Ele não tinha, assim, não tinha se dado conta de que, na verdade, ele se sentiu atraído, né, tanto sexualmente como emocionalmente, por uma mulher, e não por um homem, né? Então, a relação é uma relação. As pessoas se confundem muito em relação a esses conceitos em relação à orientação, né, que é tu gostar aí do mesmo sexo ou do sexo oposto, né, com a identidade, que é tu te sentir, né, em relação ao gênero que tu nasceu, né, tu não te identificar com aquele gênero, né, com essa construção. E aí entra uma discussão, né, que é muito grande aí em relação a esse macho fêmea, homem ou mulher, essa construção que a gente tem em relação a gênero, a questão da orientação que não tem nada a ver, né? Muitas vezes o gay era rotulado como aquele homem que era afeminado, né? Que tinha características afeminadas, e que isso a gente vem quebrando. Hoje tu pode ser quem tu quiser, né? Tu pode ter a aparência que tu quiser, e a tua orientação sexual ela não tem esse vínculo com a tua aparência, né? Então isso é algo que nós temos que refletir muito e muito a construir ainda em relação a isso. Que tem, né, tudo a ver com cultura, né, Gabriela? Porque, assim, a gente vê grupos culturais em que o papel de homem e mulher, na verdade, é muito mais um papel social do que sexual, né? Tem comunidades em que ser homem é sair para caçar e para guerra, enquanto que ser mulher é fazer cesto, e aí não importa qual é a tua genitália, aquilo que você faz na comunidade é que define o papel de macho e fêmea, digamos assim. Né? Então, a cultura também molda um pouco a nossa forma de ver isso, não é verdade? Molda. Nós temos inúmeros exemplos. O mundo é muito diverso em relação a isso, em relação às próprias relações, né, que existem aí, né, do ser homem, ser mulher, das atividades masculinas ou femininas, e nós, felizmente, também estamos bastante evoluídos em relação a isso. Hoje as mulheres elas ocupam cargos, ocupam funções, profissões aí que antigamente, né, eram tratadas só como funções masculinas, o sexo masculino. Então nós temos evoluído muito, né, em relação a isso, né, a própria questão da orientação sexual, a gente vê que né, das mulheres trans antes, ou tu se prostituía ou tu era cabeleireira, né, e hoje tem mulheres trans que são médicas, né, que são advogadas, que fazem qualquer, né, trabalho aí, como eu disse no início da nossa conversa. Então nós temos mudado muito essa construção social, cultural que a gente tem aí em relação ao feminino ao masculino, entre as formas diferentes aí de ser e conviver em sociedade. Isso tem evoluído muito, e que a gente precisa cada vez mais né, e realmente evoluir, né, mudar, né, esses conceitos que a gente tem, que é uma criação, né, que a gente é construído dessa forma, desde pequeno. Né? Eu, quando criança, né, qualquer brinquedo feminino que eu pegasse, eu era repreendida, eu não podia fazer qualquer brincadeira que fosse relacionada a meninas. Então tu já vem com essa construção de que tu pode ou que tu não pode, e nós vemos que hoje isso também tem mudado, até pelas experiências que eu tenho, né, de trabalhar com a educação hoje. A criança pega qualquer brinquedo, e qualquer brinquedo é brinquedo, não tem mais isso da menina brincar com fogãozinho. A menina também pode brincar de carrinho se ela quiser,
e o menino pode brincar com a boneca porque futuramente ele vai ter filhos e ele vai ter que cuidar de uma criança também. Então, não é só papel da mulher cuidar da criança. Então, isso tem mudado bastante, né? Meu pai dizia que eu ria muito, que homem não sorria tanto assim, que eu não devia rir tanto. Que Ou que não coisa chorava, né, Cláudio? Aqui no estado a gente tinha muito isso, né? O homem não chora. O mais comum é isso, é dizer que homem não chora, mas meu pai chegava ao ponto de dizer que homem não podia rir tanto quanto eu ria. Entende? Ele achava que eu era feliz demais para ser um homem. Então eu ficava pensando assim, então para ser homem tem que ser triste? Que coisa ruim, né? Eu não posso ser homem e ser feliz. Isso de homem não chora é desde cedo, né? Não chora, homem não chora. Desde cedo, a gente cresce ouvindo isso. Engole o choro. Muitas vezes quando a gente, né, depois a gente deixa de expressar sentimentos porque a gente está com aquilo interiorizado, né? A gente deixa... É verdade. Gabriela, eu estou muito feliz da nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas a tua fala eu acho que é muito esclarecedora. Muita gente tem muitas dúvidas e é realmente a conversa, a ideia aqui era a gente poder conversar sobre essas coisas e mostrar isso, que na verdade o preconceito ele surge do desconhecimento, né? E acho que a gente tem duas frentes de batalha aí, né? Uma é essa que tu disseste, da gente realmente tocar no assunto, trazer o assunto, discutir o assunto, e outra é essa frente de batalha que tu tens de ser bem-sucedida, né? Porque a gente pensa que não, mas isso é muito bom. É um exemplo para outras pessoas, outras mulheres, outras meninas trans que às vezes não veem o futuro. E aí elas podem olhar para a Gabriela e dizer assim, é possível, eu posso vencer como a Gabriela. Já me perguntaram, assim, às vezes pais heterossexuais têm medo de que a gente transforme os filhos deles em gays, ou em trans, ou em lésbicas. A gente não transforma ninguém em nada, a pessoa é aquilo. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar essa pessoa a ser feliz. Eu acho que o teu exemplo é um exemplo que pode fazer muitas meninas e mulheres trans felizes, porque elas podem pensar assim, eu vou enfrentar dificuldades, mas eu vou vencer. Né? Eu acho que isso é muito bonito. E como tu disseste, a tua comunidade lá, de 8 mil habitantes, te respeita. Então, às vezes, a comunidade pequena, exatamente porque te conhece. Né? Às vezes, numa cidade maior, você é uma desconhecida, você é um número, talvez. Mas aqueles que te conhecem sabem que você é uma pessoa respeitável, que você é uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que cumpre suas obrigações, cumpre seus deveres e que, portanto, tem direito a ter os seus direitos. Então, eu quero te parabenizar, né, porque é realmente um exemplo a ser seguido por tantas outras prendas, né, transexuais que hoje ainda estão passando por aqueles primeiros passos que a Gabriela passou lá atrás. Obrigada. Uma alegria sempre ter esses momentos, né? Inclusive, logo que eu tive convites para falar a primeira vez sobre minha história, sobre a minha trajetória, eu sempre me emocionava bastante. Isso era bastante difícil para mim, porque vem lembranças aí de dificuldades que tu passou, né? E que até tu chegar onde, né, tu chegou, cada um tem a sua trajetória e cada um conhece também todas as dificuldades, todos os obstáculos, né, para chegar num momento, né, para te chegar numa segurança. Eu sempre busquei muito a segurança financeira, por isso eu estudei para concurso público, né, para ter um pouco mais de segurança, até mesmo para não sofrer aquilo que eu fiquei anos ouvindo, que eram as pessoas, né, ficarem me testando, me desafiando, ou até mesmo dizendo coisas que eu não gostaria de ouvir, me tratando como diferente, e que eu só permanecia naquele emprego por resultado. Eu queria ser vista como uma pessoa, né, ser respeitada como pessoa. E é essa a minha busca, né, em relação ao trabalho que eu faço, né, as ações que eu proponho. Eu sempre tive muita liberdade aqui na secretaria, e até mesmo quando eu estava trabalhando em São Vicente, né, eu acho que quando tu propõe fazer algo, tu mudar a realidade social, tu pode fazer na tua comunidade, tu pode iniciar na tua família, né, tu pode fazer pequenas ações, né, de forma integrada aí, né, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue mudar muita coisa. Então, não precisa tu estar aqui na Secretaria da Cultura para te fazer um trabalho que seja importante, que mude a realidade de pessoas.
E isso eu sempre trouxe muito. E outra que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Quanto mais você sonhar, né, e tu buscar realmente é algo bastante importante, porque ocupar um espaço como eu estou hoje, né, requer muito comprometimento, muito estudo, muito aprendizado a cada dia, né, muita entrega. E isso é algo que tu tem que se preparar, né? Não pensem, né? Isso eu também sempre falo, que estar secretária adjunta, né, diretora da secretaria é só tudo que reluz é ouro, como a gente diz muito no interior, né, Cláudio? Eu acho que é muito mais que isso. Existe todo um trabalho por trás, existe muitas dificuldades no nosso dia a dia para que a gente consiga entregar, para que eu mesma ocupe um espaço como eu estou. Né? Eu, muito mais do que enfrentar os preconceitos da sociedade, eu tenho que enfrentar as minhas próprias dificuldades, os meus próprios desafios internos de poder, todos os dias, dizer que eu posso, né, e de fazer a diferença, de fazer o meu trabalho bem feito. Então, requer muito esse comprometimento, e que é dia após dias, né? Todos os dias tu vai aprendendo, tu vai te construindo, desconstruindo de preconceitos que tu também tem. Todos nós temos algum tipo de preconceito, né? Algo que precisamos melhorar, e isso faz parte das nossas vidas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, o convite feito aí pelo Cláudio, a oportunidade de te conhecer também, Zé, porque são momentos como esses aí que nós precisamos cada vez mais fazer, que nós temos que continuar falando, né, para que a gente consiga cada vez mais evoluir enquanto sociedade, fazer uma transformação aí, e disseminar cada vez mais amor, né? Nós temos esse lado, algo, né, muito a ser feito em relação a isso. Então, obrigada pela oportunidade de estar aí com vocês. A gente que agradece, Cláudio, agradece a nossa visitante. Acho que está fechado o microfone dele. Está sem microfone. Aqui. Não, Gabriel, o Orzelito já fez, né, as palavras do Orzelito, né, também faço as minhas, né, mas eu quero te agradecer, sim, pela participação conosco aqui, né, nós começamos esse projeto de uma forma muito singela, né, trazendo pessoas para discutir diferentes assuntos, né, e cada encontro tem sido tão bom, assim, quanto o outro, né, e ficamos muito felizes, assim, de receber aqui, né, para tratar de assuntos que não deveriam, como o Ozelito disse, ser assim, causar espanto nas pessoas, né, mas que a gente precisa tocar, né? Então eu acho que a educação, a cultura, elas são a base de uma sociedade assim que vai em busca de uma elevação, né, para um lugar melhor, né? E eu acho que tu, como representante agora aí, né, por ter passado por tantas coisas e ter vencido tantas coisas, eu acho que tu está num lugar, né, que vai ajudar bastante, sim, né, fazer com que essa cultura se desenvolva, né, a favor da inclusão dessas pessoas que muitas vezes têm as portas fechadas por causa de uma cor da pele, da opção sexual, do gênero, isso ou aquilo, né, que eu acho que não deve ser assim. Muito obrigado por ter participado conosco. Obrigada, Cláudio. Até breve, a gente vai te ver outras vezes. Até. Com certeza, estou sempre à disposição. Um beijo a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.